de seu início, ele tem no seu coração um propósito eterno. Em tantos textos a palavra de Deus é tão clara sobre isso, mas no desenrolar e para que esse propósito eterno fosse cumprido, Deus estabeleceu que ele iria trabalhar junto com o homem e não sem ele. Então, como já dissemos, 3 dias anteriores em que estivemos juntos com um outro grupo de irmãos, essa linha fina carece de ser recuperada no seu equilíbrio divino. Quando nós nos desequilibramos, enfatizando apenas a verdade da soberania de Deus, às expensas da verdade, da responsabilidade do homem, nós caímos em um desequilíbrio fatal, em não respondermos aquilo que Deus, pelo Espírito, anseia fazer em nossos corações. Há muitos versos na Bíblia que nos dão base para essas duas verdades sublimes: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, vamos estudar algumas orações de Paulo e ver como que nessas orações esses dois elementos estão em pleno equilíbrio. Agora, é claro que a finalidade não é acadêmica. Não estamos interessados em academicismo. Não somos um seminário. Somos, pela graça de Deus, a sua casa, sua igreja, chamados para responder ao seu propósito eterno. Então, a finalidade é que nós, com a ajuda do Senhor, possamos ter as escamas de nossos olhos, se necessário, caídas, para que nós vejamos esse equilíbrio tão necessário para que sigamos uma jornada equilibrada e firme, respondendo ao chamamento do Senhor. Então, há diversas orações de Paulo no Novo Testamento, e apenas esse fato em si, queridos irmãos, já é algo muito incomum. Não sei se você já pensou que quando escrevia cartas, hoje já não se faz mais isso, as cartas hoje a maioria são eletrônicas, mas quando nós mais velhos escrevíamos cartas, nós possivelmente nunca registramos uma oração nossa em alguma das cartas. Isso não é algo comum. Você pode até dizer para uma pessoa que você tem orado por ela, mas você não escreve na sua carta como que você ora, porque é a sua oração diante do Senhor. Mas no tesouro precioso da palavra de Deus, nós temos orações literalmente registradas. Paulo não apenas dizia que orava pelos Efésios, mas ele escreveu suas 2 orações por essa igreja. Ele não disse apenas que ele orava pelos Colossenses, mas ele escreveu a sua oração aos Colossenses. E por que isso é importante? Ora, se nós cremos que a Bíblia é a Escritura soprada por Deus, inerrante, inspirada, então nós temos que ter a certeza que essas orações foram feitas pelo Espírito de Deus através de um vaso chamado Paulo. E é exatamente isso que nós acabamos de ler em Romanos 8. Nós vamos voltar a esse texto e vamos devagar com ele para entendermos primeiro alguma coisa importante aqui, Romanos 8, 26 e 27, e então passarmos para a primeira oração que vamos compartilhar nessa noite e que tem então a finalidade, como já falamos, de trazer para nós essas 2 grandes verdades em equilíbrio. Deus em si mesmo não precisa de nada. Deus em si mesmo não precisa de ninguém. Por outro lado, Deus, autossuficiente, completo, perfeito, Ele determinou porque quis que para realizar os seus propósitos eternos, Ele chamaria cooperadores. Então, nós vemos essas 2 verdades em pleno equilíbrio na Bíblia. Por exemplo, Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 3, 9, ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Não há meias palavras nisso. É uma afirmação categórica. De Deus nós somos cooperadores. Por um lado, veja que a palavra Deus está aí. Irmãos, e esse é o Deus da Bíblia, como já falamos. Citamos Atos capítulo 17, quando Paulo pregando ali para aqueles atenienses, e vendo aquele altar ao Deus desconhecido,
ele disse assim: esse que adorais sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, ele não é servido por mãos humanas. Não é uma expressão muito forte essa, irmãos? Esse Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Veja que texto. Porque é ele mesmo que a todos dá. Sabe por que ele não precisa? Porque ele dá. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é uma verdade maravilhosa, mas não é a única verdade. A outra verdade é que esse Deus que não precisa de nada e que a todos dá e que não é servido por mãos humanas, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E com qual finalidade? Temos Gênesis e Apocalipse para deixar isso claro para nós. E talvez possamos tomar essa frasezinha de 1 Coríntios 3,9 para resumir esse assunto tão grande da cooperação de Deus com o homem. Quando Paulo vai dizer: de Deus nós somos cooperadores.